Olá, estamos em mais um programa do projeto Educa Belém, Aprendendo em Casa. Sou o professor Elison Ferreira, da Escola Milton Monte, e nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Lembrando que este projeto ele é um auxílio para que alunos e também os pais possam acompanhar os objetos de conhecimentos trabalhados nas escolas e possam realizar as tarefas que estão sendo encaminhadas. Então, para hoje, nós continuamos com com o nosso objeto de conhecimento que trabalha a questão da geometria, e nós vamos dar prosseguimento a que nós já trabalhamos na aula anterior. Então a nossa aula ela continua sendo uma sequência e nós vamos trabalhar isso aí. E nessa sequência nós vamos rever um pouquinho o que nós vimos na aula anterior, para que a gente possa entrar no nosso objeto de conhecimento desta disciplina, desta aula agora que nós vamos trabalhar. Então nós temos aqui também, permanecemos em geometria, e aqui a apresentação é para o quarto e quinto ano. Meu nome, professor Elison da Escola Milton Monte, e o nosso objeto de conhecimento de hoje: ampliação e redução de figuras poligonais em malhas quadriculadas, reconhecimento de congruência dos ângulos e da proporcionalidade dos lados correspondentes. Ou seja, já trabalhamos o que são polígonos, já trabalhamos também o que são malhas quadriculadas. Congruência nós vamos trabalhar hoje, mas já vimos o que são ângulos também. A nossa habilidade que nós vamos trabalhar hoje para o quarto ano é reconhecer simetria de reflexão em figuras e pares de figuras geométricas planas e utilizado na construção de figuras congruentes com o uso de malhas quadriculadas e software de geometria. E aqui nós temos simetria, congruência também, né, que são conceitos muito parecidos. A gente vai trabalhar um pouco mais adiante isso. E aqui voltamos para a habilidade do quinto ano, que é reconhecer a congruência dos ângulos, a proporcionalidade entre os lados correspondentes, figuras poligonais e situações de ampliação e redução em malhas quadriculadas e usando tecnologias digitais. Então essas duas habilidades nós vamos trabalhar hoje, e nós vamos iniciar fazendo a nossa retrospectiva pequena sobre as figuras planas, que são classificadas em círculos e polígonos. Já vimos isso na nossa aula anterior, por isso eu trouxe mais uma vez aquele esqueminha para a gente poder compreender, né? Figuras planas, elas são divididas em polígonos, círculos e outras formas, que vai ser trabalhadas mais adiante. O que nos interessa são esses dois aqui, ó, polígonos e círculos. E os polígonos eles são divididos em quadriláteros, triângulos, pentágonos, etc. Já vimos isso na nossa aula anterior também. Então, só para relembrar, polígono, a origem da palavra grega, que significa poli, muitos, e gonos, ângulo. Já vimos isso aqui também anterior, estamos somente revendo. E o que é ângulo? É aquela figura geométrica formada por duas semirretas que partem de uma mesma origem. Isso aqui nós já trabalhamos esse esqueminha, que a gente pode ver as duas semirretas que partem de uma mesma origem, e esta abertura aqui, no caso, que nós temos aqui três exemplos de ângulos, eles são o que caracteriza o ângulo, essa abertura aqui, ó, tanto em cada um. Essa aqui é diferente porque nós já vamos ver que ele representa um ângulo reto. Polígonos: figuras geométricas planas, cujo contorno é fechado e formado por segmento de reta, que são seus lados, né? E aí nós vimos também que eles são classificados de acordo com o número de lados ou de ângulos que possuem. E aí o número de lados de um polígono é sempre igual ao número de ângulos. Estamos indo rápido hoje porque nós já vimos isso antes, mas precisamos rever para que a gente possa entrar no nosso assunto desta aula de hoje. E aí nós vimos também que o triângulo é o polígono de 3 lados e 3 ângulos, e eles são considerados os mais importantes entre os polígonos. Por quê? Porque aqui, como nós vimos, nós temos um pentágono, porque 5 lados. 1, 2, 3, 4, 5. E aí nós vimos que os triângulos são mais importantes. Por quê? Porque dentro de um polígono regular, eu posso traçar inúmeros triângulos. Percebam aqui quantos triângulos nós conseguimos traçar internamente a esse pentágono aqui. Por isso que os triângulos eles são tão importantes. Tão importantes são os triângulos que vários assuntos de matemática eles têm relações com isso. Não só para o quarto e quinto ano, que é a introdução, isso nós já falamos antes, mas nós vamos trabalhar nos anos posteriores do ensino fundamental, com trigonometria, com relações métricas em triângulos retângulos, enfim.
tudo isso vai trabalhar a partir da figura do triângulo, por isso é tão importante a gente aprender essa base. Por isso que nós dedicamos 2 aulas, a aula anterior e esta aqui, para trabalhar também sobre essas características do triângulo. Passamos agora para a classificação dos triângulos quanto à medida dos lados. Os triângulos têm classificação quanto à medida dos lados e quanto aos ângulos também. Mas vamos à questão da medida dos lados. Primeiro nós temos o triângulo escaleno. Ele possui os 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. Nós temos os isósceles, que possuem 2 lados com a mesma medida. Se o triângulo tem 3 lados, aquele que possui os 3 lados diferentes, nós chamamos de escaleno. Os que têm 2 lados com a mesma medida, nós chamamos de isósceles. E os equiláteros são aqueles que possuem os 3 lados com a mesma medida. Observamos aqui nas figuras. Esse aqui é o escaleno, percebam, um lado, o outro lado e esse, todos os 3 com medidas diferentes. Então, damos o nome dele de escaleno. Os isósceles, nós temos 2 lados iguais. Aqui nós percebemos que esse lado é igual a esse, mas esse não é igual a esse. Então, ele tem apenas 2 lados iguais. Então, nós chamamos de isósceles. E aqui nós temos o equilátero, que é o triângulo que tem os 3 lados com a mesma medida. Por isso, isto aqui chama equi, que é igual, equilátero. Látero, nós já vimos que é lado, né? Então, 3 lados iguais, nós temos um equilátero. Isso a classificação quanto à medida dos lados. Isso aqui é importante que nós lembramos sempre, porque nós temos outra classificação dos triângulos, mas aí nós vamos ver no próximo slide, ó. Classificação dos triângulos quanto à medida dos ângulos. Então nós vamos ver. Acutângulo, que possui os 3 ângulos agudos, ou seja, menores que 90 graus. Nós já vamos tratar isso aí. Guarde um pouquinho isso adiante. Nós temos o triângulo retângulo, que possui um ângulo reto, ou seja, 90 graus, e os outros ângulos são agudos. Obtusângulo possui um ângulo obtuso maior que 90 graus. E aí, como nós vimos a questão dos lados, vamos ver também as figuras. Olha aqui, acutângulo, por quê? Os 3 ângulos dele, aqui nós temos um triângulo equilátero, ou seja, os 3 lados iguais, e aqui nós temos 3 ângulos internos, que são 3 aberturas. Ó. Nós já vimos que o ângulo é formado por 2 semirretas, ou 2 segmentos de reta aqui, e a abertura dele vai ser o ângulo. Então nós temos 1, 2, 3 ângulos aqui, e percebam que eles são ângulos mais fechados, ou seja, eles são ângulos agudos, menores que 90 graus. Então o acutângulo são os 3 ângulos agudos. Próximo que nós demos exemplo, o retângulo, que possui um ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus nós já vimos em aula anterior, ele é formado por 2 segmentos de reta, que um é perpendicular ao outro, formando essa abertura aqui, que nós colocamos quadradinho aqui, para identificar que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Os outros 2 são ângulos agudos, ó. Percebam, então um retângulo ele tem um ângulo reto, e esse é um dos triângulos mais importantes que a gente vai trabalhar com ele, com hipotenusa, com catetos, outras coisas mais adiante para o 6º, para o 7º ano do ensino fundamental. E nós temos o terceiro que nós falamos aqui, que é obtusângulo, que possui um ângulo obtuso. Como é esse? Olha a abertura dele aqui, ó. Então aqui o ângulo reto, ele é perpendicular. O mais fechado é o agudo e o bem aberto aqui, no caso, obtusângulo. Olha aqui, aberto, obtusângulo, aqui nós temos 2 ângulos agudos. Aqui nós temos um reto, 2 ângulos agudos. E aqui nós temos 3 ângulos agudos. Nós vimos as 2 formas de classificar os triângulos, pelo número de lados e pelo número de ângulos. Pelo número de lados nós temos escaleno, isósceles e equilátero. E pelo número de ângulos nós temos o acutângulo, nós temos o retângulo e nós temos o obtusângulo. Então são essas 2 formas de classificação que nós não podemos confundir. Ah, mas são... Não, calma, vamos devagar que a gente vai entendendo bem essa classificação dos triângulos, que vai servir mais adiante para a gente. Então ficou bem claro? Os triângulos isósceles e escaleno podem ser triângulos retângulos. Por quê? Porque o isósceles ele tem
dois lados iguais e o escaleno tem três lados diferentes. Então ele pode ser também retângulo, dependendo da medida que eles tenham para isso, né? Todo triângulo equilátero ele é acutângulo, ou seja, ele vai ter todos os ângulos agudos. Quando os lados deles são iguais, todos os ângulos deles são agudos. Isso é uma nota importante, né? E aqui, ó, o lado maior do triângulo retângulo, ou seja, o lado oposto ao ângulo reto, é chamado hipotenusa. Guardem bem, vamos voltar aqui rapidinho só para vocês verem aqui, ó. Esse aqui é o triângulo retângulo. Aqui eu tenho um lado e esse aqui eu tenho um ângulo reto. Este lado aqui, que é o maior, ele vai ser o lado oposto a esse ângulo aqui, ó. O que é o oposto? O contrário, ó. Tá aqui, do outro lado tá aqui. Então este lado aqui vai ser chamada hipotenusa. Isso é importante porque a gente saiba por quê. Porque quando você estiver lá na frente, um pouco mais adiante, não no quarto, no quinto ano, mas estiver no sexto, sétimo ano, o professor de matemática vai falar com você sobre hipotenusa, vai falar sobre catetos, vai falar sobre hipotenusa, e se você já souber isso desde agora, já não vai ser surpreendido. Que aí a gente já sabe o que é um ângulo reto, que é aquela abertura feita em vertical, horizontal, perpendicular com aquela abertura, e o contrário, aquele lado contrário, chama-se hipotenusa. E aí a gente vai trabalhar isso mais na frente com as relações métricas de triângulo e retângulo. Vocês vão ter oportunidade de acompanhar isso com os demais professores do ensino fundamental maior. Mas só para registro também, não precisa se preocupar com isso, só para entender um pouco melhor. Agora nós passamos dos triângulos e agora nós vamos para a classificação dos quadriláteros. Primeiro vamos lembrando que os quadriláteros são os polígonos que têm 4 lados, né? Então aqui nós temos, eles são classificados em paralelogramas, que são quadriláteros que possuem os lados paralelos. Nós também já vimos o que é paralelo, são aquelas que mantêm a mesma distância, os lados que mantêm a mesma distância entre eles. E os paralelogramas, eles podem ser retângulo, que possui 4 ângulos retos, e os ângulos opostos são paralelos na mesma medida. Ou seja, olha, nós trabalhamos com triângulo retângulo. Por quê? Porque tem ângulo reto. E aqui nós estamos trabalhando com quadriláteros, que tem 4 lados. Triângulo tem 3, quadrilátero tem 4, né? E aí os ângulos opostos são paralelos de mesma medida. Vamos ver aqui, ó. Percebam aqui. Eu tenho 4 ângulos retos. 1, 2, 3, 4. Os ângulos opostos são paralelos e de mesma medida. Ó. Aqui eu tenho os lados aqui, ó. Um lado, outro lado de mesma medida, este lado aqui e este lado de mesma medida, e mantém a mesma distância entre eles, ou seja, eles são paralelos. Então, paralelogramas são quadriláteros que possuem os lados paralelos e podem ser retângulo, que ele tem os 4 ângulos retos. E nós já vimos, 4 ângulos retos, os ângulos opostos são paralelos de mesma medida, etc. Vamos perceber aqui. Próximo, losango. Possui os 4 ângulos de mesma medida. Olha aqui. Parece uma figura como o retângulo, porém, ó, ele aqui é mais fechado. Ele tem o ângulo mais fechado do que o ângulo reto. Aqui é mais aberto, aqui eu tenho um ângulo maior do que 90 graus, aqui também, mas aqui não. Então, lembrando, a diferença entre o losango e o retângulo é que o losango ele não tem os 4 ângulos retos, tem os 4 lados de mesma medida, mas não tem os 4 ângulos retos, né? E aí nós temos outro, quadrado. Nós temos, mais uma vez, retângulo, losango e agora vamos ver o quadrado. O quadrado ele possui os 4 ângulos retos e 4 lados de mesma medida, ou seja, ó, mesmo tamanho desse lado, assim desse e assim por esse também, 4 ângulos retos. A diferença para o retângulo é que o quadrado, no caso, ele tem os 4 ângulos retos. Não deixa de ser um retângulo, mas ele tem os 4 lados iguais. Por isso que nós dizemos que o quadrado é um retângulo com 4 lados iguais. Isso é importante. Nós estamos trabalhando com paralelograma, nós estamos trabalhando com quadriláteros. Nós já vimos o retângulo, o losango e agora o quadrado.
E aí nós chegamos para outra classificação aqui, que no caso são os trapézios, que também são quadriláteros. Ó. São quadriláteros, ou seja, 4 lados, que possuem apenas 2 lados opostos e paralelos. Podem ser escaleno, aquele que possui os lados transversos de medida diferente. Aqui eu tenho 4 lados, 1, 2, 3, 4. E aqui eu só tenho 2 paralelos, olha, o de cima e o de baixo, eles mantêm as mesmas medidas. Este e esse, eles não serão paralelos. Por quê? Porque se eu os esticá-los, eles vão se encontrar num ponto. Então aqui eu tenho o trapézio escaleno, por quê? Porque ele tem os lados todos diferentes um do outro. E aí nós temos aqui isósceles, assim como nós já vimos no triângulo escaleno, nós temos o trapézio escaleno e temos o trapézio isósceles, que é aquele que possui os lados transversos de mesma medida, 2 lados. Olha aqui, esse de cima e esse de baixo. Então esses 2 lados aqui e esse aqui também, ó, esse é igual a esse aqui, tem a mesma medida, porém somente 2 lados paralelos. Esse aqui, se eu prosseguir aqui, eles vão se encontrar aqui. Porém, diferente deste aqui, que tem os 4 lados diferentes, o isósceles tem os 4 lados, esse lado igual a esse lado paralelo a esse, e esses 2 aqui de mesma medida. Percebam aqui. Então, para isso, vamos para o terceiro, que é o triângulo, o trapézio retângulo. Lembrem mais uma vez, relembrando, né? Nós vimos que o triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo reto. Então, logicamente, o trapézio retângulo, ele também vai ter, olha aqui, o ângulo reto aqui. Aliás, tem 2 ângulos retos, aqui e aqui. E aqui ele tem um ângulo obtuso e um ângulo agudo, né? Ó, aquele que um dos lados transversos é perpendicular à base, formando o ângulo reto. Está aqui a base. Se eu inverter ele, a base vai ser esse, e aqui também vai ter um ângulo reto para cá. Então esse é o triângulo retângulo, vamos identificar o ângulo que eu estou considerando em relação à base, aqui o ângulo reto. Então nós temos esses 3 pontos que nós temos aqui. Voltando aqui para mim um pouquinho aqui, nós temos. Então já vimos o triângulo, já vimos os paralelogramas, que podem ser tanto o retângulo, nós temos o quadrado, o losango, quanto nós temos também os trapézios, que é importante para isso. São questões para a gente poder verificar. Vamos voltar ao nosso slide para a gente continuar a nossa aula. Agora nós chegamos num ponto: ampliação e redução. Nós vimos como as figuras planas eles são classificadas. Nós vimos na aula anterior, nós falamos sobre triângulo, falamos sobre quadriláteros, que nós estávamos trabalhando sobre figuras planas. Precisava fazer a classificação deles dessa forma para que a gente possa entrar no nosso objeto de conhecimento de hoje, mas sem negligenciar que nós temos também essa classificação dos triângulos. Lembrando a classificação pela questão do lado, pela medida dos lados, e também a medida dos ângulos, que é importante. Então, vimos os triângulos, vimos os quadriláteros, que podem ser divididos em paralelogramas e trapézios também, e vimos a classificação de cada um deles, beleza? Percebam aqui, nós já trabalhamos em nossas aulas anteriores com malha quadriculada, e aí nós vamos ampliar, ou seja, aumentar, e reduzir também nas malhas quadriculadas, que é o nosso objeto do conhecimento de hoje. Então aqui eu tenho uma malha quadriculada, que é formada por linhas e colunas, formando quadradinhos de mesma medida, para que eu possa ter. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho uma figura aqui, ó, que aparece aqui, apareceu um triângulo aqui, né, pequeno. E aqui eu tenho um triângulo maior aqui. Como é que eu posso trabalhar a questão da redução e ampliação? Primeiro, nós estamos trabalhando uma malha quadriculada, então nós vamos contar. Olha aqui, percebam que nessa lateral aqui, este triângulo alcança 3 quadradinhos aqui de altura e 3 quadradinhos de base. Aqui no maior, percebam, eu contei aqui, eu tenho 6 quadradinhos aqui, ele ocupa uma área de 6 quadradinhos aqui. E aqui ele ocupa uma área de 6 também. E aqui, percebam o seguinte, nós trabalhamos em aula anterior que a área de um retângulo, ele é dado pela base
vezes a altura. Mas aqui, ó, perceba, eu tenho a base é 3, a altura é 3. Só que eu não tenho um quadrado, eu não tenho um retângulo, eu tenho um triângulo. Ou seja, aqui a área desse triângulo aqui, ele vai ser dado pela base, que é 3, vezes a altura. E aqui eu vou dividir por 2. Olha, percebam aqui que se eu tivesse um retângulo aqui, eu teria 3 vezes 3, 9. Mas essa base aqui dele não é isso. Por quê? Porque eu divido por 2. Então, o que é que eu tenho aqui? Só voltando aqui um pouco, eu tenho aqui a área desse triângulo aqui e eu tenho a área desse triângulo maior aqui. Então, vamos ver quantos desse triângulo vão caber aqui. 1, 2, 3, 4. Então, podemos perceber que a área da figura 2 ela foi ampliada em 4 vezes da figura 1. Justamente por quê? Porque aqui, se eu for calcular a área desse aqui pela área desse aqui também, vai ser feito dessa forma, ok? E a gente vai entender um pouco melhor a partir de diante dos próximos exemplos aqui. Mas deu para perceber aqui, ó, um triângulo aqui, se eu jogar para cá, eu vou ter 4 triângulos desse tamanho aqui, nesta figura aqui, porque ela foi ampliada em 4 vezes e a gente vai aprender um pouco a calcular isso. Olha esse outro exemplo aqui. Aqui eu já estou trabalhando não mais com triângulo, eu estou trabalhando com retângulo. E aqui eu tenho Pedro aqui, que tem essa área aqui desse exemplo aqui, ó. 10 por 20. E aqui eu tenho a área do Fernando aqui, ó. 40 por 80, a área dele aqui, ó. Então, se a gente for ver aqui, ó, a área de Pedro, ela vai ser 20, que é a base que eu estou considerando, vezes 10, que dá 200. E a área de Fernando vai ser 80 vezes 40, que vai dar 3.200. Aí, nesse caso, a área de Fernando acaba sendo 16 vezes maior que a de Pedro. E o inverso que nós podemos considerar que a área de Pedro, voltando aqui, opa, tocou aqui, que a área de Pedro é 16 vezes menor que a área de Fernando. Então, tá para a gente perceber isso, né? E aí, como é que a gente calcula? Calcula a base vezes a altura, que dá 200. A base 80 vezes a altura 40, que vai dar 3.200. Se eu pegar 3.200 e dividir por 200, eu vou encontrar 16, que é o tamanho da área de Pedro, que é ou menor, e a área de Fernando, que é maior do que a de Pedro aqui, para a gente fazer o inverso para isso. Observe aqui o painel aqui. Essa área aqui, ó, é uma questão que caiu numa prova de avaliação, se eu não me engano, na Prova Brasil também. Observe o painel de Carol, esse painel aqui. A figura 2 é uma ampliação da figura 1. E aí ele pergunta, quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da figura 1? E aí nós vamos atentar que nós já trabalhamos perímetro antes. E nós vimos que o perímetro é dado de que forma? Eu vou pegar aqui, o perímetro é a medida do contorno da figura plana. Ou seja, eu vou contar quantos quadradinhos eu alcanço aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por aí 13, né? Figura 13 aqui, ó. Figura 1 tem 13. A figura 2, fazendo a contagem aqui dos quadradinhos aqui, de cada um aqui, que fica mais fácil aqui contar a borda dos quadradinhos, eu vou encontrar que o perímetro da figura 2 é de 42. Aí pergunta, quantas vezes o perímetro da figura 2 é maior que o perímetro da figura 1? Então, aqui nós vamos ver que o perímetro da figura 2 é 3 vezes maior do que o perímetro da figura 1, porque vai dar 13 com 13 com 13, que vai dar 42. Por quê? Porque se eu for contar aqui, eu vou achar 42. E aqui eu achei apenas 13. Então, a resposta, 3 vezes maior, né? Então, percebam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, até contar tudo enquanto para isso. É uma questão que cai comumente nas provas de avaliação, e aí se a pessoa entender, relembrar o que nós trabalhamos sobre o perímetro, que é a medida do contorno de uma figura plana, ele vai achar tranquilo daí. É uma questão que requer atenção, mas que os conceitos que nós trabalhamos já nos ajudam a resolver bastante essa questão. Então vamos para o próximo exemplo.
Olha aqui, aqui da Prova Brasil. A figura abaixo representa uma cruz, cujas medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Qual figura representa a nova cruz? Percebam o seguinte, né? Olha aqui, eu tenho toda a questão, eu já chamei a atenção. Ele tem a exposição do problema, que aqui no caso a figura abaixo representa uma cruz, cujas medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Eu tenho essa cruz aqui, e aí a pergunta, o que ele quer saber? Qual figura representa a nova cruz? Eu tenho aqui, ó. Perceba aqui que aqui ele tem 4, aqui ele tem 2, aqui ele tem 4, 2, 4, aqui tem 4, tem 1, 2, 3, 4 de novo, 4 mais uma vez. Então essa a gente atenta muito para essa figura. E aqui nós temos os resultados aqui, ó. Olha aqui. 4 alternativas. Percebam aqui. Aqui era 4, aqui ele reduziu para 2. Aqui era 2, aqui ele não reduziu para 2, ó, ficou apenas 1. Então não pode ser essa. Aqui era 2, ele reduziu para 1. Mas aqui ele não houve redução aqui no tamanho da figura. E nós estamos reduzindo. Aqui era 2, ele reduziu para 2, aqui ele reduziu para 1, mas aqui ele não reduziu. Aqui que era 4, ele reduziu para 2, mas aqui não reduziu. Ó. Observem que aqui eram 2 quadrados, permanece os 2 quadrados. E aqui na figura A, ó, 4 ele reduziu para 2, aqui nessa lateral era 2, ele reduziu para 1, aqui era 4, ele reduziu para 2, aqui era 2, ele reduziu para 1 e assim por diante. Então a figura que é reduzida a metade desta figura vem ser a figura A. As outras não correspondem a essa questão aqui. Ó. Percebam aqui. Aqui ó, permanece com 2, aqui permanece com 2. Aqui ele reduziu para 1. Porém aqui, que é 4, permaneceu com 4. Então ele não reduziu aqui. Então isso é importante para a gente perceber. Vamos para mais um exemplo. Olha, mais uma questão para trabalhar sobre a questão da Prova Brasil. E aí lá vem a questão da exposição. A figura a seguir mostra o projeto original da árvore de Natal da cidade em que Roberto mora. Vamos ver como é a árvore de Natal dele. Percebam aqui. Aí ele diz o seguinte, olha. Como consideram a árvore muito grande, fizeram um novo projeto de modo que suas dimensões, ou seja, suas medidas, se tornaram 2 vezes menor que a do projeto original. Para o novo projeto, as dimensões, ou seja, as medidas, foram. Para esta figura se tornar 2 vezes, eles acharam que ela era muito grande, fizeram um novo projeto de modo que as medidas se tornaram 2 vezes menor. Então, 2 vezes menor significa o coisa. Olha, a gente sempre aprende que vezes é multiplicação, mas não nesse caso, porque aqui, ó, 2 vezes menor, ou seja, ela foi dividida por 2. Olha aqui como se a gente não atentar, a gente coloca, vezes é multiplicação? Não nesse caso. Por quê? Porque era desse tamanho e nós vamos fazer um tamanho menor, ou seja, nós vamos dividir ela por 2 unidades. Não é subtrair e não é somar 2 unidades aqui. Então, essas questões, elas aparecem muito. Mas é vezes não é multiplicação? Nem sempre para essa questão. Então, a resposta certa aqui, ó, já que eles fizeram um novo projeto com 2 vezes menor, então ela vai ser dividida por 2. Vamos ver se ainda dá tempo da gente verificar mais um do CP de Paraná. Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma praça da cidade. Inicialmente pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que causou a população, o prefeito solicitou que fizesse um novo projeto com desenho maior. Olha aqui. E aí o que é que ele coloca aqui, né? Nós temos, era para ser isso, e o prefeito pediu um desenho maior. E aí o novo projeto terá área 2 vezes maior. Será que é 2 vezes maior isso aqui? Ó? Aqui tem 3, aqui tem 6, tem 3 é 6, ou 4 vezes maior. Vamos ver. A área primeira, aqui ó, 3 vezes 2, dá 6 metros quadrados. E a área seguinte dá 6 por 4, 6 vezes 4, 24. Então, desse caso, ó, era 6 e aqui é 4.
24. Então, logicamente, se a gente pegar 24 e dividir para 6, nós vamos encontrar 4. Ou seja, esse projeto ele foi 4 vezes maior que o primeiro. Então, nós percebemos o seguinte, nós já trabalhamos anteriormente triângulo, já trabalhamos perímetro, já trabalhamos área. Tem a nossa aula lá que fala sobre isso. Então a gente revê as nossas aulas para que a gente possa entender isso bem. Obrigado por mais uma atenção. Ficamos nessa próxima aula. Na próxima a gente volta a trabalhar um pouco melhor. Obrigado para vocês e acompanhe e continue estudando em casa.